HTML, aula 14. Aqui pela exibição, vocês falam assim, deve ter modificado pouca coisa. Não, foi muita coisa. Eu estou mostrando na tela o exemplo 13. Vejam a mudança para o exemplo 14. O que nós introduzimos aqui? O exemplo 13 tinha duas divs, sem identificação, sem nada, sem muito estilo. Agora nós fomos forçados, vocês vão ver por quê, a definir uma id para a primeira divisão que cerca todas essas divisões de conteúdo. Repare, todos os títulos foram envolvidos por divs. O grupo de subtítulos do primeiro título foi envolvido por div, um tipo de classe linha. Cada um dos subtítulos classe coluna, né? Mesma coisa com o título 2, né? Uma classe linha, subtítulos do título 2 dentro de uma classe linha e cada um chamado dentro de uma classe coluna de estilo. Então, apesar da aparência, vocês vejam, as modificações foram muitas, né? Parece muito com o anterior, aí vocês pensam assim, apenas colocou os subtítulos lado a lado e tal. Então, como que foi feita essa mudança conceitual com muito pouco estilo? Eu dei esses nomes aqui sugestivos para essas classes, linha e coluna, para vocês lembrarem de uma tabela em Excel. Tá? Uma tabela em Excel tem as linhas e cada linha tem um monte de colunas. Então aqui eu fui fiel a isso, uma linha com duas colunas. Uma linha aqui, com duas colunas. No caso de título que só tem uma coluna, eu só defino linha. Tá? Então eu fui lógico, uniforme em tudo. E documentei, essa aqui é a linha 3 de apresentação, tudo bonitinho para vocês não se perderem. Tá bom? Agora vamos ver as definições para que isso aconteça. Então, para aquela div main, né, eu já já defini uma largura de 50%. Ele usa só 50% do container, né, da tag que o contém, que no caso é body. Vejam bem, main é filha de body. Então ele ocupa 50% não da página, mas da sua tag pai, que é body. Como body é 100%, 50% de 100% é 50%. Então, metade da página. Né? Para a div main, seguida de div linha, esse sinal de maior é esse, seguida de div linha, eu dou esse tipo de display, table row, ou seja, ela age, row é linha em inglês, né? Ela age com uma linha. Então, a sugestão que eu dei do nome de classe em português é exatamente o comportamento da classe em inglês, seu real comportamento. E também disse que uma div coluna que segue uma div linha, que segue o seu pai, a div main, vai ter uma flutuação à esquerda. Vocês já perceberam que flutuação que é essa, né? O normal é vir um debaixo do outro. Se eu falo que o float é left, né, a flutuação é à esquerda, significa que em relação à div anterior, ele vai aparecer tomando a outra como referência à esquerda, né? Ou seja, faz uma lateralidade. Esse é o sentido de uma coluna. Cada coluna vem à esquerda da outra e não debaixo da outra. Correto? E eu defini para cada linha uma flutuação, uma limpeza de flutuação, ou seja, a partir dali ele começa a ter seu comportamento natural
de um debaixo do outro, tá? Então, este código com esses estilos deu isso daqui. Aconselho a fazerem muitos exemplos e observar o seguinte também, as larguras que vocês colocam, tá? Porque se vocês colocarem uma largura muito grande, mesmo que você fale que está à esquerda, se não couber nesse 50% aqui, ó, se o título fosse muito grande, não coubesse aqui, ele ia para o lado de linha. Ou seja, a flutuação à esquerda tem um limitante que é, olha, só eu faço isso, mas tem que caber na linha. Tá ok? Então, final da aula 14.